Medo de palhaço? Medo de barata? Você acha que isso é estranho? Ah, espera pra ver o que vem depois da vinheta. As fobias mais estranhas que você já ouviu falar. É hoje, aqui na Liga. Fala galera, eu sou o Maico, essa é a Liga dos Curiosos e hoje a gente vai falar sobre as fobias mais esquisitas que existem. E se você gosta de conteúdo esquisito igual a esse, se inscreve na Liga, clica aqui no botãozinho embaixo vermelho inscrever-se, dá like nesse vídeo, compartilha, deixa seu comentário, vamos fazer a Liga dos Curiosos bem grande, fechou? Então vamos logo começar porque a lista é muito esquisita. Primeiro vamos explicar o que é fobia. Fobia não é um medinho, muito menos uma frescura. Fobia é um tipo de ansiedade que nos casos mais extremos podem desencadear até uma síndrome do pânico, gente. E a pessoa, quando entra em contato com o objeto ou com aquele fator desencadeador dessa fobia, não adianta quem tá perto falar que não é nada para ela se acalmar. Normalmente ela vai ser acometida por um medo irracional e ela vai precisar vazar dali e se colocar o mais longe possível desse centro, desse vetor, dessa coisa, desse estopim que causa a fobia dela. Não adianta você falar que não é nada. Para ela é tudo, é pavor puro. A primeira delas, vamos falar da laxanofobia. Todas elas vocês vão ver que tem um nome muito esquisito. A laxanofobia, eu acredito que todo mundo, em algum momento da infância principalmente, já teve muito nojo de vegetais, né? De não querer comer, da mãe colocar brócolis no prato e você não querer comer. Agora, essa fobia se caracteriza pelo pavor de vegetais e tudo que diz respeito a vegetais. Você vê o vegetal, você sentir a textura do vegetal, você sentir o cheiro do vegetal, a pessoa tem pavor. Ela é capaz de ver um tomate, ela é capaz de ver um pé de rúcula e sair correndo que nem fosse o pé grande. Mas por mais que a laxanofobia trate como um medo geral dos vegetais, tem sempre aquele que a pessoa tem um pavor específico. Ah, se eu ver um espinafre, meu amigo, eu trepo numa árvore. E numa árvore não, que fica muito parecido com vegetal. Eu subo o barranco. Ah, você achou estranho fugir do rabanete? É que você não viu a nossa próxima fobia. A onfalofobia se caracteriza pelas pessoas que têm pavor de umbigo. Olha, eu já tive um amigo que tinha muita aflição de ver qualquer pessoa enfiando o dedo no umbigo. Não é isso, não é uma aflição, gente. Vocês não estão entendendo. É pavor de umbigo. Se um umbigo mete medo, imagine dois bigos. Ai. Essas pessoas, elas têm medo de ver, de tocar o umbigo, de ter o umbigo tocado e de ver o próprio umbigo. Elas não olham para baixo para esquecer que tem umbigo. Agora vem uma que é a piada pronta e eu vou ter que ler porque eu preciso de ajuda. A hipopotomonstroesquipedaliofobia é o medo de palavras grandes. Ah, tá de sacanagem. As pessoas que têm esse tipo de fobia, que eu me nego a tentar repetir o nome, elas têm verdadeiro pavor a palavras difíceis, muito chabuscadas. Se uma pessoa da Academia Brasileira de Letras chegar falando difícil perto delas, elas ficam igual um gato para ver uma bacia de água. Começa a arrepiar aqui, começa a baixar a pressão, começam a ter sintomas de síndrome do pânico pelo simples fato de uma pessoa começar a falar palavras que fogem do coloquial, que são aquelas palavras do dia a dia, aquele papo de padaria que as pessoas falam simples. Se você falar difícil perto dessa pessoa, meu Deus! Ou seja, se você pegar um dicionário e abrir na cara dessas pessoas, é a mesma coisa que jogar água benta em vampiro. Você pode achar que é totalmente loucura as fobias desse tipo de pessoa, mas você sabe que eu descobri que eu tenho uma fobia super esquisita sem querer? E para colocar as imagens do que é essa fobia nesse vídeo, eu vou ter que pedir ajuda para um amigo que eu simplesmente não consigo olhar esse tipo de imagem. Um dia eu estava vendo e uma amiga tinha colocado no Facebook falando que ela tinha descoberto que ela tinha esse tipo de fobia, que é a fobia a buraquinhos na pele. E ela recebe o nome de tripofobia. E eu caí na bobagem de pesquisar tripofobia. Mas essas imagens me despertam uma verdadeira repulsa, um negócio que me
Eu me senti muito mal e fiquei um dia inteiro lembrando dessas imagens. E foi assim que eu descobri que eu tenho uma fobia, não que eu saia correndo mesmo porque isso, graças a Deus, eu não me deparo na vida real com esse tipo de cena, são montagens de internet, mas esse tipo de situação, esse tipo de imagem me dá uma repulsa, um mal-estar absurdo, muito além do nojinho ou da frescura. Então foi assim que eu descobri que eu tenho a tripofobia, uma fobia bem esquisitinha também. Coloca aqui nos comentários, por exemplo, se você se sente totalmente confortável com as imagens da tripofobia. Eu acho repugnante. E a caetofobia, já ouviu falar? É a fobia de pelos e cabelos. Uma pessoa muito peluda, se o Tony Ramos chegar, a pessoa pula o muro, mas não fica perto daquele homem macaco. A monga, lembra no parquinho que tem a monga, a mulher que vira o macaco? Aquilo ali, filho. Ah, mas não fica, hein? Normalmente, quem sofre desse tipo de fobia tem o cabelo bem baixinho, raspadinho, inclusive as mulheres, e todo o cabelo, todos os pelos do corpo depilados, porque elas não toleram a possibilidade de ter pelo e cabelo revestindo o corpo. Então é no mínimo. Tudo bem que é muito chato você encontrar cabelo no ralo e cabelo na comida, uma coisa muito nojenta. Agora, daí a ter pavor de cabelo e pelo, aí eu não conhecia não. A bromidrofobia é o medo exagerado de odores, de você expelir odores ou ter contato com odores muito estranhos. Então a pessoa que sofre desse tipo de fobia, ela tem um verdadeiro pavor em ter uma subaqueira, por exemplo. Uma coisa que pode ser confundida com uma pessoa bem asseada, limpinho, legal, essa não é tão ruim. Não, isso atrapalha barbaridade a vida da pessoa, ao ponto dela não praticar atividades esportivas com medo de ter sovaco depois do futebol. Ou mesmo ir num casamento onde eu vou ter que usar um terno e transpirar de repente. Essas pessoas, elas têm tanto medo de soltar algum cheiro que alguém possa perceber, um CC, alguma coisa assim, que elas tomam vários banhos por dia. E às vezes elas se esfregam com tanta força, mas com tanta força, que elas chegam a machucar a pele de tantos banhos com tanta violência no esfregue que elas tomam. Ai que dó. E a exoptrofobia, que é o medo, o pânico de espelhos, mas não simplesmente do objeto espelho, do reflexo delas mesmas no espelho. Você imagina você viver num mundo onde tem espelho em toda parte, onde tem o seu reflexo em toda parte. Que pavor que deve ser isso. Você entra num elevador, tem um espelho, acabou teu dia. Você tem uma crise de pânico no meio do elevador. As pessoas que sofrem desse tipo de fobia, elas têm muitas vezes uma ligação com o sobrenatural. Elas acreditam que de alguma forma, no reflexo, elas podem ver coisas que elas não querem, ou espíritos, ou seres. Isso tem muito a ver com em lugares onde a superstição, alguns tipos de países onde as coisas de superstição são mais enraizadas à comunidade, assim. Então isso aparece com mais frequência, é quase que uma fobia social em muitos casos, mas deve ser terrível, principalmente nos dias de hoje. Aquela frase, espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? Para essas pessoas, não existe. Agora imagine você que quem sofre de filemafobia simplesmente não vê graça nenhuma em dar um beijo em alguém que ama, muito menos em qualquer pessoa. Eles simplesmente têm pavor de beijo. O simples fato deles imaginarem que pode ter que beijar alguém faz a boca secar, tremedeira, faz eles perderem o controle sobre o próprio corpo. Esse pessoal vai morrer boca virgem. E a globofobia? É não querer ver a Rede Globo? Globo lixo! Na globofobia, acho que todo mundo já teve em algum momento, numa festa com criança muito chata. A globofobia é o medo de balões, mas não do formato dos balões de festa, mas do estouro, do barulho do estouro que eles provocam. Só quem já se deparou com uma festa com criança encapetada e demoniada, furando balão igual as desgraçadas, já teve uma pitadinha de globofobia, mas essas pessoas têm a vida inteira e é um pavor. E se você sofre de turofobia, olha, uma dica de viagem, nunca pise em Minas Gerais. A pessoa que tem turofobia, ela não pode ver, nem saber que existe, nem imaginar queijo. Tem coisa mais deliciosa que um queijinho, mas a pessoa que tem turofobia tem verdadeiro desprezo e muitas vezes, olha que loucura, ela nunca sequer experimentou o queijo. Ela já nasce com esse medo enraizado nela. Ela vê o queijo,
Ela tem pavor do formato, da cor, do cheiro. Sai, queijo! Segundo o Instituto Nacional de Saúde americano, 20% das pessoas do mundo, 1 a cada 5, sofre de algum tipo de fobia. Ou seja, pode ser que você ainda não tenha descoberto a sua fobia, mas certamente, se fuçar, tem algo que te dá muito, muito, muito medo. Então coloca aqui nos comentários se você conhecia as fobias do vídeo, se você conhece outras fobias muito estranhas que merecem estar no segundo vídeo, ou mesmo se você tem alguma fobia, se algo aí desse vídeo, alguma dessas que a gente mostrou que podem parecer esquisitas demais, mexeram com você de um jeito estranho, te causando algum nível de repugnância ou medo, tá bom? Coloca aí, a gente se vê no próximo vídeo da Liga, se inscreve, compartilha, dá o like e deixa o comentário. Falou, tchau!